a 33. Antes de lermos, vamos orar. Pai querido, só o poder do Senhor, agindo através do Teu Espírito, pode aplicar a Tua palavra ao nosso coração. O conhecimento mental nós podemos até conseguir, mas a sabedoria vinda do Senhor ao nosso coração, só o Senhor pode nos dar. Por isso, ó Deus, abafa na nossa mente, no nosso coração, tudo aquilo que é humano. E, ó Deus, faça brotar essa semente da palavra do Senhor na nossa vida, para que venhamos, ó Deus, a glorificar e exaltar o Teu nome. Por isso, ó Deus, tenha misericórdia de nós, nos dê o conhecimento da Tua palavra, a sabedoria vinda do Senhor e a prática para que possamos vivê-la para a glória do Teu nome. Nós oramos, ó Pai, confiados nas promessas do nosso Senhor Jesus. Amém. Marcos 8, versículo 31 ao 33. Mantenha sua Bíblia aberta. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Meus irmãos, nós vimos no texto anterior que Pedro faz, em nome dos apóstolos, uma afirmação importantíssima, quando ele diz que Jesus é o Cristo, o ungido que haveria de vir. Se você não viu a mensagem, vá lá no canal da igreja, no YouTube, ouça essa mensagem, porque essa da semana passada, de hoje, da semana que vem, elas são muito interligadas. Então, veja isso lá. Então, nós vimos que os judeus, aqui só fazendo um resumo rápido, que os judeus tinham uma visão muito distorcida da vinda do Messias. Eles acreditavam que e aguardavam um Messias que se tornasse um rei civil, que libertasse Israel do Império Romano e que formasse um grande império que iria dominar as nações, que ia fazer uma matança no meio dos gentios. Eles tinham uma visão de um rei que viesse maior, superior, vamos dizer assim, a Davi, que foi o grande rei que organizou o Estado judeu. Então, quando Jesus pergunta o que as multidões pensam de mim, eles pensavam que Jesus era Elias que tinha vindo e tal, e Pedro dá a resposta certa. Pedro diz: tu és o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, aquele que haveria de vir. Após essa afirmativa, Jesus passa a ensinar sobre o que aconteceria com ele. O que vai acontecer comigo? Ele passa a ensinar isso. E quando ele passa a falar o que iria acontecer com esse Messias bíblico, que ele mostra que o entendimento judaico estava completamente errado, que o Messias não viria para se tornar um grande imperador, que viria para se tornar um grande rei. Pedro, em nome dos apóstolos de novo, Pedro chega a chamar Jesus ao canto, fora dos apóstolos, e começa a repreender o mestre. É complicado a gente ler esse texto, porque a ousadia ou
ele talvez tenha feito aquilo que todo mundo queria fazer e não teve coragem, mas ele era corajoso, e Pedro era corajoso, e ele pega e fala com Jesus, repreende Jesus naquilo que Jesus estava ensinando. Ele repreende o mestre, o aluno, o discípulo, repreende o mestre. E Jesus prontamente, de forma rápida, repreende Pedro, numa forma muito dura, quando diz a ele: arreda, Satanás, que não cogitas das coisas de Deus. Meus irmãos, vamos para o texto. O que o texto tem para nos dizer? No versículo 31, quando Jesus não contradiz a fala de Pedro, que Pedro havia falado antes, ele mostra que realmente ele era o Cristo que haveria de vir. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, Jesus aceita a fala dele no texto anterior, que ele realmente era o Cristo que haveria de vir, e que era necessário que os discípulos aprendessem o que significa ser o Cristo. Por isso o texto começa, o texto começa dizendo o seguinte: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Ele começa a ensinar os discípulos o que era o verdadeiro entendimento bíblico sobre o Messias. Eles tinham que aprender o que significava ser o Cristo, o Filho do Homem, Jesus. Ele começa a dizer que o Filho do Homem, o Messias, deveria ser morto. Meus irmãos, completamente contraditório com tudo aquilo que todo mundo acreditava. Completamente diferente. Ele diz que o Messias devia ser morto, devia sofrer muitas coisas. Então, na cabeça daquele povo viria um grande guerreiro, o substituto de Davi, aquele que implantou o Estado, que fortificou o Estado, que ganhou grandes vitórias. Agora, esse ungido Cristo devia ser morto, devia sofrer muitas coisas, ia ser rejeitado por aqueles que deveriam estar com ele. Ele seria rejeitado pelos religiosos, que eram os guardiões da profecia. Esses religiosos iriam condená-lo. Ele: olha, eu vou ser condenado pelos escribas, pelos fariseus. Ele diz isso aí no versículo, ele diz: pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas. É necessário que fosse morto. E ainda completa dizendo que depois, no terceiro dia, ele ressuscitaria. Irmãos, essa palavra do mestre ensinando os apóstolos foi um balde de água fria na cabeça deles. Um balde de água fria. Aí no versículo 32, até aqui Jesus não falava claramente, mas agora ele passa a falar claramente, que ele diz: a isto ele expunha de fora claramente. Até aqui, nesse fato ocorrido, Jesus vinha ensinando, falando, mas não havia falado de forma clara. Agora ele fala de forma bem clara, e na hora que ele fala de bola cá, Pedro toma a iniciativa de falar com Jesus o que talvez todos eles pensavam. Tanto é que na hora que Jesus vai repreender a ele, Jesus olha para os discípulos, fitando os seus discípulos. Ele não fita somente Pedro, ele olha para todos eles e repreende a Pedro. Às vezes a gente acha que ele estava falando somente para Pedro. Não, ele estava falando para todos eles. Na verdade, meus irmãos, eles nunca entenderam Isaías 53. Tem um comentarista desse texto que fala assim: eu acho que eles nunca tinham lido Isaías 53. Nunca leram Isaías 53. Porque Isaías 53 é exatamente tudo aquilo que Jesus disse aqui que iria acontecer com ele. Não tinha formosura, seria morto.
ia sofrer dores, ele era um servo de dores. Tudo isso está em Isaías 53. Então, a impressão que se tem é que Pedro toma a iniciativa de repreender o mestre, tentando afastá-lo da cruz. Dizendo para ele, olha, não, o Senhor tenha misericórdia do Senhor mesmo. O Senhor tenha compaixão do Senhor. Não fala uma coisa dessa. Na verdade, meus irmãos, a tentativa era de afastar Jesus da cruz, do sofrimento, da dor que ele haveria de passar. Aí no verso 33, Jesus age imediatamente de forma firme, dura, que às vezes nós não gostamos ou achamos que ele não fazia isso, mas ele faz. Ele fala, na verdade, o que estava atrás da fala de Pedro era Satanás. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, atrás do que você está falando, existe mais uma tentativa de Satanás, que já tentou lá no início do ministério, após o batismo no deserto, que Jesus não fizesse aquilo pelo qual ele haveria de fazer, que ele veio para fazer, e aqui de novo, Satanás tenta, e Jesus repreende. Jesus fala que Satanás não cogitava das coisas de Deus, quando ele diz, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Na verdade, esses homens, eles ainda tinham na mente aquilo que todo judeu pensava. Eles ainda estavam na expectativa de um Messias que libertasse Israel do domínio romano. O que estava por trás da fala de Pedro era Satanás. A boa intenção de Pedro levou a defender a ideia dos homens e não a de Deus. Meus irmãos, eu creio que Pedro estava bem intencionado. Pedro não queria que o mestre morresse. Pedro não queria que Jesus, o Messias, passasse por tudo aquilo. Queria que ele fosse um vitorioso. Queria que ele assumisse a liderança de Israel e libertasse aquele povo. A boa intenção de Pedro levou ele a se posicionar de forma errada naquilo que Deus havia proposto para o Messias. Esse é o texto. O que esse texto tem para nos ensinar sobre Deus? Primeira coisa que nós temos que aprender aqui. O que esse texto tem para ensinar sobre Deus? Primeiro, é que as profecias, a palavra do Senhor, conforme estava escrita, e conforme está escrita em Isaías 53, ela teria que ser cumprida. A profecia tinha que ser cumprida. Aquilo que Deus havia dito que iria acontecer, vai acontecer. Ou seja, nós temos que aprender de Deus, que Deus honra a sua palavra. Deus passa-se o céu, passa-se a terra, mas a palavra dele não passa. Deus é fiel à sua palavra. A primeira coisa que nós temos que aprender sobre Deus aqui nesse texto é a fidelidade dele para com a palavra. Vai cumprir. E nós temos que colocar isso no nosso coração, no nosso entendimento. Segunda coisa sobre Deus aqui, segundo ensinamento sobre Deus aqui nesse texto, é que a justiça de Deus tinha que ser aplicada. Nós vimos lá que ele, na profecia, em Isaías 53, diz que ele tomaria o pecado, a iniquidade do povo sobre si. Ele morreria por causa do pecado do povo. A justiça de Deus tinha que ser executada. A palavra era: o pecado traz a morte. E o pecado iria levar o Messias à morte. Não o pecado do Messias, mas o meu pecado. O meu pecado iria ou colocou o justo na cruz. O meu pecado. Então, o que nós precisamos de aprender de Deus aqui é que o Senhor, meus irmãos, ele
aplica a justiça dele. Ele não vai passar a mão na cabeça. É o que Jesus está dizendo aqui, quando ele fala do que ele iria passar. Um outro ensinamento sobre Deus aqui nesse texto, que nós precisamos de entender, é que o texto nos mostra de um Senhor que é amoroso e misericordioso. O amor de Deus é misericórdia de Deus. Por quê? Porque envia o próprio Filho. Nós vimos isso lá em João capítulo 3,16, porque Deus amou de tal maneira que deu o Filho. Deu o Filho. Amar é uma atitude. Amar não é sentimento. Amar é verbo, é uma ação. Amar é fruto do Espírito. E Ele amou, que deu. Amou de tal maneira. O amor de Deus transcende qualquer entendimento e qualquer pensamento, ao ponto de João dizer que amou de tal maneira. Não tem como explicar. Aí usou a expressão de tal maneira. Então o amor e a misericórdia de Deus estão demonstradas aqui quando Jesus decide de forma clara, explica que o Messias vai sofrer, vai para a morte, será condenado, não será aceito pelos religiosos, terá oposição, vai sofrer dores, vai morrer, mas vai ressuscitar. Então nós podemos tirar do texto para nós que a palavra de Deus não volta vazia, ela vai se cumprir. A justiça de Deus, ela tem que ser aplicada. Deus é justo e Ele vai aplicar a justiça dele. O amor e a misericórdia de Deus seria demonstrado através da morte do seu próprio Filho. O amor e a misericórdia dele. Agora, e o homem? Como é que fica o homem aqui? O que é que nós achamos aqui no texto sobre o homem? Primeiro, nós achamos um grupo de homens religiosos, anciões, principais sacerdotes, escribas, conhecedor das profecias, que não entendiam nada e que eram contrários ao Senhor. Aqueles homens que rejeitam a obra redentora de Cristo e muitas vezes são até religiosos. Eles rejeitavam aquilo que o Senhor iria fazer. Eles queriam um rei, mas queriam um rei que resolvesse os seus problemas terrenos. Os seus problemas de política. Eles não queriam um rei que resolvesse os seus problemas, os seus pecados. E não era isso que eles queriam. Mas aqui também encontramos um grupo de discípulos que acompanhavam o Senhor, que serviam o Senhor, que acreditavam que estavam diante do Cristo, mas também, apesar de serem pessoas chamadas pelo Senhor, ainda cometiam erros. Ainda cometiam falhas, mas esses, pelo menos, eles cometiam falhas, mas eles eram exortados pelo Senhor, eles estavam com o Senhor, eles eram escolhidos do Senhor, eles andavam com o Senhor. Então nós temos aqui pessoas que, no texto, que nos mostram pessoas que estão afastadas de Deus, que não aceitam o ministério, a morte, não aceitam o caminho traçado por Deus para o seu filho, querem solução para os seus problemas aqui neste mundo, mas não querem Jesus como Messias no seu coração. Não querem. Eu espero que você esteja no grupo que pelo menos está com o Senhor, comete erros, mas realmente anda com o Senhor e crê no Senhor. Meus irmãos, e a prática do texto? O que é que nós vamos fazer com esse texto? Porque não adianta nós lermos a palavra do Senhor, ouvirmos uma mensagem e não reagirmos àquilo que Deus está nos falando, fazendo, ou nos falando.
Nós temos falado isso. Deus fala e você reage. Você tem que reagir. O que fazer com esse texto? Primeiro, você deve buscar conhecimento bíblico verdadeiro e não ser enganado por ideias que estão fora da vontade de Deus. A primeira coisa que você tem que tomar cuidado é para que você não seja enganado por ideias que não são condizentes com a vontade de Deus na sua palavra. Porque é isso que aconteceu com Pedro. Bem intencionado, cometeu um erro. Foi, de alguma forma, influenciado por Satanás e falou o que não deveria ter falado. Então, a primeira coisa que esse texto nos alerta é sobre o conhecimento bíblico que você tem que ter. É conhecimento bíblico real, verdadeiro, que direcionado para a vontade de Deus. O segundo ensinamento que nós temos aqui é cuidado com o meio conhecimento. Deixa eu explicar. Meio conhecimento, ou seja, dizer uma verdade sobre Cristo e sua igreja e aconselhar o que não é a vontade do Senhor. Irmãos, muitos de nós dizemos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, que Jesus morreu. Mas quando temos que dar mais um passo, nós erramos na nossa fala. E nós devemos tomar cuidado com isso. Eu coloquei aqui meia verdade. Por que meia verdade? Não é porque você fala uma mentira. É porque você não complementa, você não enxerga além daquilo que você está falando. E muitas das vezes nós erramos exatamente, não naquilo que quem foi e quem é Jesus, mas erramos nos alvos, nos objetivos dele para com a sua igreja, para com você, para com a sua vida. O que ele quer para a sua vida? Qual é o propósito dele? Qual é a vontade dele para a sua vida? E nós muitas vezes erramos nisso. Pedro, ele fala, tu és o Cristo. Não, Senhor, não vá para Jerusalém para morrer em Jerusalém. Ele fala uma verdade e erra no alvo, no objetivo. Nós devemos tomar cuidado com isso, meus irmãos. Você tem que se perguntar, você conhece Jesus? Você tem Jesus como o Senhor da sua vida, como o dono da sua vida? Agora complementa a ideia. O que o Senhor quer de você? O que o Senhor tem para você? O que o Senhor deseja? Qual é a vontade dEle, soberana, sobre a sua vida? Na prática. Porque falar que Jesus era o Cristo, o Messias, Pedro falou, mas errou naquilo que o Senhor Jesus iria fazer. Cuidado, meus irmãos, com as repreensões. Pedro repreende Jesus. Olha o que o texto diz. Jesus, porém, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Cuidado com a sua reprovação naquilo que o Senhor tem. Cuidado com aquilo que você não concorda. Nós temos muito disso. Não concordo com isso, não concordo com aquilo. E etc, etc. E vamos tirando da nossa vida prática aquilo que Deus tem para nós. E de forma indireta nós estamos dizendo para Deus, olha, eu não concordo que a tua palavra é assim, eu não concordo com isso. Meus irmãos, nós não estamos aqui para concordar ou discordar, nós estamos aqui para obedecer. Palavra do Senhor. Tem conversa. Eu posso não entender? Posso não entender, mas eu tenho que obedecer. E o que Pedro faz? Ele simplesmente começa a reprovar Jesus. Eu não concordo com essa ideia do Senhor de ir para Jerusalém. Não tem que concordar nada. Não estamos aqui para concordar. Nós estamos aqui para entender, saber o que é que tem que ser feito
e fazer o que tem que ser feito. Então, cuidado com essas repreensões que nós fazemos à palavra de Deus, ao próprio Deus, ao Senhor. E essas repreensões nossas, muitas vezes, elas vêm travestidas de ideias que não são ideias de Deus. Por isso ele diz que, Satanás, você não cogita das coisas de Deus. E nós não podemos agir assim. Cuidado, meus irmãos, não dê ouvido a sugestões malignas que tentam te afastar da palavra e da vontade do Senhor para a sua igreja. Cuidado para que você não ouça sugestões. Questione o seu próprio pensamento. Questione as coisas que você pensa. Questione se você realmente está pensando de forma bíblica. Questione isso. Porque muitas das vezes nós ouvimos ideias que são sugestões malignas. É o que aconteceu com Pedro. E, meus irmãos, bem claro aqui, de forma alguma, Pedro não estava possesso por inimigo. Pedro não estava, não é isso que aconteceu ali. Aconteceu ali que, de alguma forma, Pedro estava sendo induzido a falar aquilo que não deveria falar. E uma última aplicação para a sua vida: seja franco e positivo no seu posicionamento. Jesus, ele não teve meia conversa. Ele ficou, não, Pedro, você não está entendendo bem. Ô Pedro, aqui, ó, arreda, Satanás. Você está agindo, você está seguindo um raciocínio maligno. É isso que está acontecendo. Isso não está certo. Então, meus irmãos, nós precisamos de repreender os nossos próprios pensamentos que não são os pensamentos do Senhor, não são os propósitos para a nossa vida, para a vida do Senhor. Nós precisamos de ser francos com nós mesmos e sermos francos com aqueles que estão próximos de nós. Esse texto, após falar uma verdade em nome de um grupo apostólico, Pedro derrapa ao aconselhar Jesus em não fazer a vontade do Pai. Esse texto nos mostra que nós, mesmo sabendo toda a verdade sobre o Senhor, nós podemos falhar na vontade de Deus para a nossa vida e para a vida da igreja dele. Nós podemos falhar. Então, o desafio para a nossa vida é esse, de que nós devemos tomar cuidado com tudo isso. E eu quero concluir dizendo o seguinte: assim como na tentação do início do ministério de Cristo, agora a tentação vem primeiro de uma pessoa próxima. A tentação que no início foi 40 dias no deserto, ele foi tentado, depois de 40 dias ele é tentado, agora a tentação vem através de uma pessoa muito próxima. E isso nos alerta, e tem que nos alertar, a tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, a tomar cuidado com aquilo que ouvimos e que nos leva a tomar decisões, a falar coisas que muitas vezes não procedem do Senhor. Que o Senhor esteja trabalhando na nossa vida, que o Senhor nos ajude a entender o propósito do Senhor Jesus para a vida de cada um de nós e para a vida da sua igreja. Que nós possamos estar atentos àquilo que falamos, àquilo que pensamos, atentos à palavra, aplicando essa palavra na vida. Cuidado para que você não veja Jesus como o solucionador dos seus problemas no mundo. É isso que Pedro entendeu, é isso que o judeu entendia. Jesus não é o solucionador dos nossos problemas no mundo, Jesus é o solucionador dos nossos problemas relacionados com Deus. Estamos no mundo, sim, mas é o nosso problema de afastamento com Deus,
é o que ele veio morrer, foi por causa do nosso pecado. E nós devemos tomar muito cuidado, porque às vezes nós fazemos do nosso Senhor como se fosse como se fosse alguém que nós servimos simplesmente para nos servir. E nós devemos tomar cuidado com isso. Que o Senhor esteja nos abençoando e que o Senhor esteja derramando sobre nós a graça e a misericórdia dele. Nós vamos cantar o hino de número 201. Isaías 53.